Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 21 de maio de 2024, terça-feira. Que bom que o Senhor nessa manhã nos concede a graça de podermos juntos estarmos aqui proclamando o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse manhã com o Evangelho. Nessa sétima semana do tempo comum. Amém? O Evangelho de hoje é Marcos 9, a partir do versículo 30. Ontem nós lemos Marcos 9, do 14 ao 29, e hoje nós vamos continuar meditando a partir do versículo 30, que vai dizer assim: E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum, e estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus assentou-se, chamando os 12, disse-lhe: Se alguém quer ser o maior, o primeiro, seja o último, o servo de todos. Trazendo uma criança, colocou no meio dele, e tendo tomado o braço, disse: Quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Seja bem-vinda, Dora, minha querida amiga, e a todos os irmãos e irmãs que estão chegando para mais uma manhã com o Evangelho, amém? A proporção que você for chegando, compartilha, né? Curte, comenta, o Senhor te abençoe no dia de hoje. Irmãos, o texto de hoje é muito interessante. Ele é interessante porque nós vamos ver a onisciência de Jesus, nós vamos ver o ensinamento de Jesus e nós iremos ver a falha dos discípulos. Jesus sempre foi perfeito, mas Jesus andava com um povo que era o quê? Falho. Jesus olhou para os discípulos e sabia que os discípulos eram falhos. Sabia que os discípulos eram homens que ainda não tinham entendido o recado, que ainda não tinham entendido a missão. Mas não foi por isso que Jesus desistiu daqueles homens. Graças a Deus por isso. E graças a Deus porque Jesus não desiste de mim, e que Jesus não desiste de você em meio a tantos caos que a vida nos traz, tantos vacilos que a vida nos faz ter. O Senhor não desiste de nós. O texto vai dizer que eles estavam indo, né? O primeiro texto vai dizer que Jesus fala sobre a sua morte. Jesus fala sobre a sua morte, fala sobre a sua ressurreição. Só que os discípulos, eles ficam com medo de perguntar o que seria tudo aquilo. E eles se calam. Eles ficam com medo de encarar o projeto que o céu já tinha determinado, e eles se calam. Quantas vezes nós também estamos aqui nessa terra com medo do projeto do céu? Quantas vezes, amado irmão, irmã, a gente quer viver os nossos projetos, porque dentro dos nossos projetos nós não iremos, se fosse, né, viver apenas o nosso projeto, nós não ficaríamos doentes,
nós não teríamos percas, nós não viveríamos dias difíceis, seria mil maravilhas. Mas quando nós abrimos mão, né, de tentar viver algo que a gente determina para viver o que Deus determinou para nossas vidas, nós às vezes teremos medo. Por quê? Porque dentro do projeto de Deus para nossas vidas, existem dias que nós iremos perder, existem dias que nós iremos sofrer, existem dias que passaremos por enfermidades. Mas o bom de saber de tudo isso é o quê? Que mesmo eu passando por tudo isso, eu estou dentro do projeto de Deus. E se eu estou dentro do projeto de Deus, tudo está sob controle. Até os dias mais difíceis, dentro do projeto de Deus, Ele está no controle. Mesmo os dias mais complicados, se eles estão dentro do projeto de Deus, irmão, Deus não perde o controle. Isaías capítulo 6 vai dizer que o Senhor estava sentado num alto e sublime trono. Quem está sentado, irmãos, está sentado, está governando e está com controle, porque se ele não tivesse com controle, ele estaria de pé. No supermercado, as moças, os rapazes que trabalham na frente de caixa, eles trabalham sentados, não é verdade? Para passar sua compra. Porém, quando o mercado está muito cheio, né? Talvez não são todas as redes, mas algumas redes, o que ela orienta? Ela orienta o funcionário a ficar de pé. Por quê? De pé ele tem uma movimentação maior. Para quê? Para tentar controlar aquela fila, né? Então, antigamente no açaí, quando a fila estava apertando, né, se falava no microfone EP131, que era o quê? Para todos os operadores de caixa ficarem de pé. Por quê? Porque tinham se perdido o controle das filas. Era muita gente. Deus não, Deus está sentado no alto e sublime trono. Então, logo isso prova o quê? Que o projeto de Deus, aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, está no controle dele. Mesmo que esse projeto, às vezes, traga consigo dores e percas, Deus não perde o controle. Então os discípulos ficam com medo de perguntar sobre esse projeto de morte, de ressurreição. Eles não entendiam isso. Aí o texto vai dizer, amados irmãos e irmãs, que quando eles chegam em Cafarnaum, Jesus ele viu um bochicho no meio deles, pelo meio do caminho, mas eles se calam quando Jesus pergunta o que é que eles estavam conversando. Esquecendo-se que Jesus era onisciente, sabia de todas as coisas. E aí, amados irmãos e irmãs, eles estavam discutindo no meio do caminho quem era o maior, quem era o primeiro. E aí Jesus ele vai ser muito enfático aqui, amados. Jesus vai ser muito enfático, porque Jesus sabia o que eles estavam conversando. Jesus sabia que eles precisavam de uma resposta. E aí Jesus vai dizer, aquele que quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. Olha que interessante, amados. Jesus acaba com a cobiça de qualquer um de querer ser o primeiro por nome ou título. Porque nós vamos ver que Jesus está dizendo, que o maior é aquele que serve. Inúmeras vezes, amadas, as pessoas querem ter o título de primeiro, de maior, porque elas querem ser servidas, mas o próprio Jesus vai dizer o quê? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Então, o que é que nós aprendemos nessa manhã com o Evangelho do dia? Que o projeto de Deus, mesmo carregando dores e percas, ele é o melhor projeto. Nós aprendemos no Evangelho de hoje que não existe maior que não sirva, porque o maior
ele precisa ser o que serve. E nós aprendemos nessa manhã que Jesus sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Ele sabe de cada questionamento do nosso coração. E aí quando os discípulos ocultam, né, o que eles estavam conversando, Jesus explica o que eles estavam conversando. E aí ele vai falar, olha, aquele que quer ser, né, o maior no reino dos céus, seja como essa criança. Jesus pega uma criança e coloca sobre os seus braços e disse: quem recebe uma criança tal como essa, em meu nome recebe a mim. As crianças não eram muito recebidas naquela época, não eram muito bem cuidadas, mas Jesus pega uma criança para mostrar a simplicidade e a inocência da criança. Que nessa manhã possamos aprender com esse evangelho, que não há como esconder nada do Senhor Jesus, que não há como ser o maior se não formos o menor e o servo de todos. Que possamos aprender nessa manhã que a nossa vida precisa ser pautada na inocência e na simplicidade de uma criança, e entendendo que tudo está no controle de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã, vamos pedir ao Senhor a sua bênção, para que esse evangelho seja uma verdade, tanto na minha vida como na sua vida. Senhor, muito obrigado nessa manhã pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor nos ensina a sermos servos, a sermos simples e inocentes como criança. E o Senhor nos ensina nessa manhã, Deus amado, a não fugirmos dos projetos do céu. Porque mesmo os projetos dos céus, sendo, ô meu Pai, carregando dores e tristezas, Ele ainda está no controle de Deus. Por isso nos ajuda a viver essa palavra no dia de hoje. Abençoa, Senhor Deus amado, a cada um que ouviu ao vivo, cada um que vai ouvir ao decorrer do dia, e seja a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Nós oramos nessa manhã a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que Deus possa te abençoar. Amém? Deus abençoe a evangelista Antônia Lúcia. Deus abençoe a irmã Cleide Luiz, a irmã Cirlei Lima, a todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco ao vivo e aqueles que irão ver ao decorrer desse dia. Seja a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Receba a bênção final, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. O povo de Deus diz amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, o seu dia seja um dia de vitória, em nome de Jesus. Graça e paz.